Como tornar as aulas online e as atividades híbridas mais interessantes? Bom, em algumas cidades, alguns estados estão acontecendo aulas híbridas, né? Então, semanalmente ou a cada alguns dias, estudantes vão para a aula presencial e depois continuam em casa. E em outras cidades e estados continua sendo só online. E a ideia é que o vídeo de hoje ajude professoras e professores e pais e mães em todas essas circunstâncias. Qual que é a ideia? É que a gente entenda isso como uma oportunidade para modificar, novamente, como eu falei naquele vídeo anterior, né? Para modificar um pouco as estruturas educacionais, né? Como a gente tem feito, como a gente tem promovido a construção de conhecimentos. Então, se a gente simplesmente usa uma aula online ou uma aula presencial para apresentar um monte de conteúdo e depois espera que em casa esses estudantes fiquem fazendo atividades e listas intermináveis de exercícios, fica mais difícil engajar mesmo, né? Mas a gente pode entender que agora é uma oportunidade para que esses estudantes eles estejam mais ativos nesse processo, né? Eles participem mais, eles produzam seu próprio conhecimento, eles pesquisem, enfim, que esse processo de construção de conhecimentos seja algo feito por todo mundo que está na sala de aula e não só pela figura da professora ou do professor. Então, hoje eu vou trazer alguns exemplos bem práticos de como é que a gente pode pensar em atividades e em aplicações mais práticas disso, né? Pensando que, por exemplo, primeiro, tem a questão da sala de aula invertida, que vocês pesquisarem vão encontrar bastante coisa, mas bem resumidamente é o seguinte: hoje em dia a gente consegue ter acesso a informações, né, muito facilmente, seja pela internet principalmente, mas também através de livros com outras pessoas e tudo mais. Então a questão não é mais ter contato com esse conhecimento em si. A questão agora é como que eu lido com esse conhecimento, como que eu compreendo e como é que eu consigo colocar em prática esse conhecimento. Então, se eu consigo ter acesso a esse conhecimento mais bruto online, por exemplo, através de um vídeo do YouTube, ou através de um livro que eu leia, a sala de aula ela vai servir para o restante desse processo, que vai ser para tirar dúvida, para fomentar a curiosidade, para produzir algo, né? Então, a sala de aula é invertida é por causa disso. A gente vai inverter essa ideia de que eu vou para a aula para aprender, para que um professor ou uma professora fique lá na frente falando um monte de coisa para mim. Eu vou inverter, não vai mais ser isso. Eu vou buscar isso de diversas formas, que claro que professoras e professores vão colaborar na mediação disso, para que eu encontre, né, para que eu tenha acesso aos melhores formatos de conhecimento e aos melhores conteúdos. Mas eu vou para a sala de aula, seja ela online ou presencial, para me relacionar de fato com esse conhecimento. Então, algumas atividades que a gente pode pensar que estimulam isso e que ajudam a tornar mais interessante e ajudam a tornar esses conteúdos mais práticos são, por exemplo, a gente pode pensar, vamos lá, na matemática, desde coisas bem simples até um pouco mais complexas. A gente pode pensar numa atividade onde eu tenha que eu pego uma receita, essa receita é uma receita de bolo que dá para 4 pessoas, e se eu quiser fazer para 8, e se eu quiser fazer só para 2, e se eu, por exemplo, olha, eu só tenho aqui 1 xícara de farinha, então como que eu vou ter que mexer no resto da receita, né? Então eu consigo trabalhar várias questões de matemática, seja de uma simples multiplicação, seja de proporção. Então a gente consegue trabalhar conteúdos aí de uma maneira prática, mostrando que a matemática, ela de fato está ali presente no meu cotidiano. Eu posso calcular a probabilidade de ganhar na Mega Sena, ou em qualquer outro sorteio, em qualquer outro espaço, ou qualquer outro jogo. Eu posso calcular os gastos mensais de cada pessoa da casa, pensando proporcionalmente quanto que cada um gasta de água tomando banho, pelos minutos que fica no banho, e pensando em o quanto que cozinha e o quanto que usa o carro, enfim. A gente pode então pensar que é isso, a gente está trabalhando com habilidades matemáticas com funções mais específicas, né? Pensando, por exemplo, nesses conteúdos todos das ciências, né, das ciências naturais, principalmente agora eu vou falar da biologia, mas dá pra gente pensar também em outras,
Nesse momento, a importância de produzir informativos, né? Então, a gente pode produzir folhetos ou algum outro tipo de material que estudantes possam distribuir para a sua família, podem distribuir de seus vizinhos, podem distribuir online, explicando sobre a Covid, explicando do porquê que a gente tem que usar máscara corretamente, ou, se não for sobre a Covid, sobre qualquer assunto que esteja sendo estudado, que a gente entenda que faz parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, o uso da água, reciclagem, o porquê da importância de não queimar lixo, ou enfim, vários outros assuntos sobre saúde, sobre alimentação. Então, quando a gente aprende um conteúdo na aula, né, um conteúdo escolar, e a gente entende que ele é útil não só para mim, mas para as várias outras pessoas do meu meio, isso faz mais sentido. Né? Então a gente começa a disseminar esse conhecimento e a gente sabe que quando a gente ensina algo para alguém, a gente aprende muito mais. Então quando esses estudantes vão produzir esses materiais, eles também vão estar aprendendo mais, vão estar pesquisando mais, vão estar buscando mais. Em outras disciplinas, a gente pode pensar, por exemplo, sobre os fatos históricos, de produzir, seja narrativas, sejam elas escritas, sejam áudios ou vídeos sobre os fatos históricos. A gente pode pensar em paródias de música, a gente pode, por exemplo, trazer fatos históricos para a atualidade e pensar como que elas aconteceriam. A gente pode pensar em uma radionovela, né, onde a gente vai então fazer esses vários personagens, e hoje a gente tem esses podcasts todos. Então esses estudantes, eles podem se engajar em produzir algo sobre isso, né? Quando a gente também pensa nessa questão das atualidades e de sociologia, e de geografia e várias outras disciplinas, né? A gente também pode pensar, por exemplo, em uma produção de jornais, de blogs, enfim, que esses estudantes reflitam, né? Contem sobre os acontecidos e reflitam sobre eles, né? Então a gente começa a produzir esses materiais que eles não são só reprodução do que está acontecendo no momento, mas eles também trazem uma reflexão, eles trazem ponderações, eles podem comparar com situações anteriores, com outros países, com outras regiões. Então esses materiais todos eles ficam muito mais ricos e, de novo, o que eu estou aprendendo na escola reverbera para o mundo real e faz sentido, é interessante, e eu estou produzindo um conteúdo, né? E a importância disso. A gente também pode pensar nessa questão agora de Enem ou de várias outras formas de processos seletivos para universidades, em que os estudantes mesmos produzam conhecimentos, produzam conteúdos que ajudem outros estudantes a estudar. Então, por exemplo, a gente pode pensar em como fazer um Twitter só de resumos, sabe? Então, como resumir num tweet sobre, sei lá, sobre acentuação, sobre o funcionamento das células procariontes, sobre como a monarquia acabou no Brasil, enfim. Pensar então como fazer esses pequenos resumos em forma de tweet e que seja algo interessante, ou produzir um canal no YouTube, ou enfim, fazer um podcast que seja útil para que eles estudem, para que seus colegas estudem, né? Então, o que eu trouxe aqui hoje, assim, são vários exemplos muito simples, na verdade, mas que vão engajar mais os estudantes e que, sabe aquela pergunta do para que serve isso? Quando que eu vou usar isso na minha vida? A gente consegue responder. E claro que cada professor e cada professora da sua própria área vai ter muito mais ideias porque sabe como aplicar cada conhecimento que é trabalhado em sala de aula. Então, quanto mais a gente conseguir engajar os estudantes, torná-los ativos nesses processos, torná-los interessados nesses conhecimentos, a gente vai conseguir promover mais aprendizagens de fato, né? E isso pode ser tanto num sistema onde a aula esteja acontecendo só no formato online, que daí eu vou promovendo e instigando essas atividades, que é muito melhor do que uma lista de exercícios ou aqueles deveres de casa, né, de páginas, 50 até 60 de deveres. E também para quem está no híbrido, né, que vai eventualmente à escola, que esteja na escola para algo de fato útil e que leve para a escola tudo que foi produzido nesse tempo que ficou em casa. Então, se eu chego na escola e a gente vai compartilhar sobre como foi, ou se a gente vai pensar em como produzir esse material,
que a gente já teve acesso online estudando, é muito mais efetivo, é muito mais interessante. Então é isso, espero que tenha sido útil, espero que a gente consiga cada vez mais engajar estudantes, sejam crianças, adolescentes ou adultos, nesses processos de construção de conhecimento. Se você curtiu, compartilha com outras pessoas que você acha que também podem se interessar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Até mais!